Amados irmãos, boa noite, graça e paz. O nosso tema hoje é triunfando em tempos difíceis. O nosso texto se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15. Qual o contexto desse capítulo? Versículo 3 apresenta um povo sem Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Então, era um povo sem Deus, um povo sem lei e sem professores da lei. Esse era o ofício dos sacerdotes: ministrar a lei, ensinar a lei para o povo de Deus. Segundo, era um tempo que não havia paz. Pelo contrário, versículo 5 e 6 fala que não havia paz. Havia muitas perturbações e nação contra nação se despedaçavam. E diz também que o Senhor os conturbou, ou seja, o Senhor perturbou aquelas nações com toda sorte de angústia. Era um tempo de muita angústia, de muito sofrimento, de muito derramamento de sangue. Não havia paz, o povo não se entendia. Era um tempo de guerra, de calamidade. Cidade contra cidade, nação contra nação estavam se despedaçando. Terceiro, dentro desse quadro, o Senhor levanta um profeta dele. No verso 1, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. O profeta foi até o rei e disse: ouve a palavra de Deus. Se vocês buscarem o Senhor, ele vai deixar-se achar. Mas se vocês abandonarem o Senhor, ele também vai abandonar vocês. E foi o que aconteceu. Eles deixaram o Senhor e em contrapartida o Senhor os deixou, os entregou à própria sorte. Em consequência disso, esse caos se instalou, essa calamidade se instalou. Mas Deus levanta um homem de Deus, um profeta, para trazer uma palavra dos céus para aquela nação, para o povo de Deus daqueles dias. E o triunfo, ele começa quando o rei Asa, no verso 8, após ouvir essa palavra profética, ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora. Triunfando em tempos difíceis, o que é necessário? Encher-se de coragem, tomar atitude e lançar as abominações fora. Havia coisas no meio do povo de Deus que o Senhor não se agradava. Eles deixaram o Senhor e estavam adorando outros deuses, servindo a deuses falsos, prestando cultos à pedra, à madeira, a objetos inanimados. Agora o rei Asa, ele toma uma decisão. Ele quer promover uma grande reforma. Em primeiro, ele enche de coragem. Após ser animado, no versículo 7, o profeta anima ele: mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Essa palavra profética entrou no coração do rei Asa. Ele era o líder, ele precisava tomar uma decisão, ele precisava trazer o povo para perto do Senhor e para a sua lei. Então, em primeiro lugar, ele enche-se de coragem e ele lança fora as abominações, aquelas coisas detestáveis que estavam no meio do povo de Deus. O povo de Deus tinha uma fé mista, tinha algo estranho ali que o Senhor não se agradava. Então o rei, ele enche-se de coragem e ele purifica o povo de Deus, a casa de Deus. Segundo lugar, para triunfar em tempos difíceis, vejamos o que o rei Asa fez: renovou o altar do Senhor. Finalzinho do verso 8. O altar do Senhor estava abandonado.
Os cultos eram oferecidos na forma de sacrifícios. O altar estava ali para receber os animais que eram sacrificados e ofertados a Deus. Assim acontecia o culto naquele tempo. O altar foi preciso ser renovado. Como ele estava, era impossível oferecer culto. Ele renovou o altar, ele entendeu o altar como está. Ele está inapropriado para culto, ele precisa ser renovado, ele precisa de restauração. Hoje não há mais necessidade de nós termos um altar, porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele varreu todos os sacrifícios, ele se ofereceu em nosso lugar. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje o altar está em nós, o culto acontece aqui. Ainda Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19, porque fostes comprados por preço, versículo 20, melhor dizendo, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Hoje o nosso corpo é um culto a Deus, deve ser um culto a Deus. O culto acontece aqui, precisa ter culto em nossa vida. O altar precisa estar em condições apropriadas, precisa estar puro. Eu não sei como está o altar na sua vida. Pastor, está muito bom, Deus seja louvado. Talvez está precisando ser restaurado, talvez você tenha um entendimento: o altar na minha vida está em ruínas, ele precisa ser renovado. Há coisas que o Senhor precisa tratar na minha vida, e eu quero que Ele venha restaurar esse altar, para que Ele venha agradar do meu culto. O segundo passo do rei Asa para triunfar naqueles tempos difíceis foi restaurar, renovar o altar do Senhor. Talvez seja isso que nesses dias nós precisamos fazer. Em tempos difíceis que eles viveram, eles se voltaram para Deus. Amados irmãos, se tempo como esse não nos mover, não nos levar a uma profunda reflexão sobre nós, sobre a nossa espiritualidade, se a visão de mundo não nos induzir a uma reflexão, eu preciso estar mais próximo do meu Deus. Foi isso que o rei Asa fez. Ele encheu-se de coragem, lançou fora tudo que era detestável, tudo aquilo que não agradava a Deus, e ele renovou o altar do Senhor. Versículo 9: ele congregou todo o povo. Ele teve um entendimento: todo o povo precisa ser congregado para voltar novamente a cultuar ao Senhor. O povo estava sem Deus, sem sacerdote que os ensinava, sem lei, entregue a si mesmo. O rei Asa, ele congrega todo o povo. O versículo 10: reuniram-se em Jerusalém. É tempo do povo de Deus se congregar. Estamos impedidos agora fisicamente, mas é tempo de nós estarmos juntos, unidos no mesmo propósito, numa mesma visão. Eles congregaram, eles reuniram, tornaram-se um, e é isso que nós precisamos fazer também nesse tempo de crise. Nós nos tornarmos um, mesmo impossibilitado de estarmos juntos fisicamente,
Mas nós podemos estar juntos em espírito, na leitura da Bíblia, na observância e obediência ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, no temor ao Senhor, na oração, no jejum, na busca ao Senhor, na santidade pessoal. Nós precisamos estar todos unidos e focados nisso. O versículo 12 mostra um outro passo que eles tomaram nesses tempos difíceis que eles viveram, para poder triunfar. Entraram em aliança com o Senhor. O povo estava desenfreado, o povo estava entregue a si mesmo, vivendo no pecado, sem que isso pesasse em suas consciências. Sem Deus, sem lei, distante do caminho do Senhor, distante do Senhor. Mas há um líder, o rei Asa, que congrega o povo, que reúne o povo. Agora eles entram em aliança com o Senhor e buscam ao Senhor juntos. Versículo 12: entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais. Irmãos, isso ensina para nós que nesse tempo é tempo de nós juntos renovarmos a nossa aliança com o Senhor, de nós juntos buscarmos ao Senhor. É necessário para nós vencermos essa calamidade, essa pandemia. Eles entraram em aliança. Versículo 14: juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins, com trombeta. Eles fizeram juramento de obedecer ao Senhor, de observar a lei do Senhor, de se voltar para o Senhor, de ter Deus como prioridade em suas vidas. Qual foi o pecado que eles cometeram? O Senhor não era prioridade na vida deles. Outras coisas ocuparam os primeiros lugares na vida do povo de Deus naquele tempo. Agora o rei Asa reúne o povo, congrega o povo e entram em aliança para buscarem ao Senhor. E eles fazem um juramento em alta voz de obedecer ao Senhor, de buscar ao Senhor, de obedecer à lei do Senhor. E o versículo 13 diz que todo aquele que não buscasse ao Senhor seria morto. O rei Asa foi radical. Ele estava levando a sério: quem não buscar ao Senhor, quem não entrar em aliança, quem não jurar fidelidade e lealdade ao Senhor, será morto. Porque ele entendia: nós precisamos, as nações estão se despedaçando, há perturbações por toda parte, a angústia por todos os lados, não há paz em canto algum. A violência, a maldade imperava, o derramamento de sangue em todos os lugares. E eu quero chamar a sua atenção para um fato interessante aqui no texto. Pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Quem estava por trás de todo esse quadro de calamidade? Deus. Deus decretou que essa calamidade viesse sobre as nações daqueles dias, sobre o povo de Deus, como disciplina, como juízo. O propósito era fazer com que, por meio desta disciplina, deste juízo, o povo de Deus se voltasse para Ele. O objetivo era que essa situação provocasse um tempo de quebrantamento, um tempo de oração, de busca,
de jejum, de se humilhar, como nos dias de hoje. A questão, o que é que nós vamos aprender? O que é que Deus quer nos ensinar nesse tempo que nem você e eu vivemos? Estamos isolados, não podemos fazer culto nos templos. Nunca vimos algo assim. A pergunta é: o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Com certeza, Ele quer que o povo dele se quebrante, se humilhe, que o busque, que venha refletir sobre a espiritualidade. O Senhor Jesus está em primeiro lugar em nossas vidas. O Senhor Jesus é o centro da nossa família, da nossa casa. O Senhor Jesus, Ele tem espaço na nossa agenda. Agora não há desculpa. Tempo é o que nós temos. Muitos estão reclamando que estão entediados. A desculpa antes era: eu não tenho tempo. Então Deus providenciou o tempo. Muitos reclamavam que eu queria ler mais a Bíblia, eu queria estar mais presente nas igrejas, eu queria estar mais presente com a minha família. Pronto, está aí. Deus providenciou o tempo que as pessoas estavam reclamando. Agora reclamam porque tem muito tempo. Deus está por trás de todas estas coisas. A história não está à deriva. Deus está no controle dela. O Senhor Jesus, Apocalipse mostra isso. Ele está assentado no trono, governando as nações. Ele diz: eu tenho as chaves do céu e do inferno nas minhas mãos. Eu tenho o controle em todos os lugares. O Senhor controla tudo. O Senhor sustenta bilhões de estrelas no universo. Ele sabe o nome de cada uma delas, e Ele chama cada uma delas pelo nome, e Ele sustenta tudo isso com a palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas. É tempo de nós refletirmos. É tempo de nós, embora todo tempo é tempo, é um jargão que nós falamos, mas nós precisamos olhar essa realidade e nos quebrantarmos, nos humilharmos. Deus está humilhando a humanidade, mostrando a sua fragilidade, tentando fazer com que as pessoas olhem para Ele. Triunfando em tempos difíceis. O povo de Deus, a princípio, estava sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote. O Senhor havia separado uma tribo em Israel para ser sacerdotes, para cuidar dos cultos, para ensinar a lei. Eles abandonaram o ofício. Não havia mais culto. Um povo sem lei. Você consegue imaginar uma cidade sem lei? Verso 4 e 5 apresenta um mundo daqueles dias sem paz. Deus retirou a paz, trouxe perturbações sobre cada habitante daquela terra, do mundo daqueles dias. Deus fez isso, perturbou cada um. E cidade contra cidade se despedaçavam. As pessoas se enfrentavam
destruíam uma a outra. E o Senhor perturbou cada morador da terra daqueles dias com toda sorte de angústias. Quem está por trás? Deus. Por que ele fez isso? Trazer juízo, disciplinar o povo. Para quê? Para que o povo se quebrantasse, se humilhasse, se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Ele em arrependimento e fé. Que as pessoas pudessem olhar para elas e enxergar quão frágeis elas eram, assim como nós hoje. Essa pandemia está mostrando quão frágil nós somos. Se nós ficarmos expostos, um vírus invisível nos derruba, mata a gente. Mostra o quanto nós somos frágeis. O Senhor quer que nós erguemos os nossos olhos para Ele e que nós confessemos: Pai, eu preciso do Senhor. Reconheço a minha fragilidade. Reconheço que sem o Senhor Jesus aqui nesse mundo não dá. Sem Jesus não há sentido para nada. O texto que nós lemos apresenta o povo de Deus, resumindo, sem lei, sem os professores da lei, que eram sacerdotes, e sem Deus. Eles estavam distantes de Deus, vivendo no pecado, e estava tudo muito bem. Mas Deus, em sua soberania, bondade e misericórdia, levanta um profeta, e ele entrega uma palavra profética que mexeu com o coração do rei, e o rei encheu-se de coragem, se animou, lançou fora as abominações. É tempo de nós olharmos para dentro de nós e verificar se há alguma abominação, algo detestável que o Senhor não agrada que está aqui. Nós somos o santuário, o culto acontece aqui. Paulo fala isso, 1 Coríntios 6,19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, que habita em vós, do Espírito Santo? É tempo de nós olharmos para dentro de nós e fazer a oração que Davi fez no Salmo 139, os 2 últimos versos: Senhor, sonda meu coração, prova os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho correto da verdade. Precisamos fazer uma autoanálise. Quais os passos que eles tomaram então? Eles se animaram, lançaram fora aquilo que o Senhor desagradava, que era detestável aos olhos do Senhor. Renovou o altar. Como está o altar da nossa vida? O culto acontece aqui. Não pode haver impurezas. Como está o altar? Talvez precisa ser renovado, ser restaurado. Pode ser que ele está em ruínas. Talvez seja preciso nós orarmos nesse momento: Senhor, o altar da minha vida está em ruínas. Há coisas aqui que precisam ser lançadas fora. Peça ao Senhor e Ele vai te ajudar. Ele tem interesse de trazer você para perto dEle. O povo entrou em aliança com o Senhor, se congregaram, se reuniram, entraram em aliança, juraram ao Senhor fidelidade, lealdade, e quem não fizesse esse juramento seria morto. O resultado, versículo 15: todo Judá se alegrou por motivo deste juramento. A lei do Senhor não é um peso, não. A palavra do Senhor não é um peso, não. Traz alegria, traz gozo para o nosso coração.
Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. De todo o coração eles se alegraram com aquele juramento, eles queriam fazer aquele juramento. Eu quero ser leal ao Senhor, eu quero a lei do Senhor, eu quero compreendê-la mais, eu quero vivê-la. Buscaram o Senhor, e por eles foi achado. De boa vontade, nada forçado, de boa vontade. E o resultado? O Senhor lhes deu paz por toda parte. Glória a Deus. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Por quê? Não havia paz, pelo contrário, havia angústia, perturbação, violência. As nações estavam se despedaçando, mas Deus levanta um profeta, e essa palavra profética entra na vida do rei e provoca mudanças, e o povo se une a ele e reconhece: de fato, nós estamos longe de Deus. Eles reconheceram e eles se voltaram para o Senhor, e de boa vontade juraram lealdade. De boa vontade, eles estavam agora de todo o coração buscando ao Senhor e com alegria. As reuniões, os cultos, os sacrifícios, era algo que eles faziam porque queriam fazer, porque eles agora entenderam: sem o Senhor não dá. O resultado disso, depois desse arrependimento, da confissão de pecado, esse quebrantamento, o Senhor lhes deu paz por toda parte. O Senhor. Antes o texto fala: o Senhor trouxe ausência de paz, perturbação, angústia, trouxe a calamidade. Agora, quando o povo se volta para Ele, a palavra do Senhor diz: o Senhor lhes deu paz por toda parte. Amados, nós também estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis, tem muita gente sofrendo, profissionais que perderam seus contratos de serviço, autônomos que agora estão enfrentando muitas dificuldades financeiras. Nós precisamos orar, lembrar dessas pessoas que estão sem trabalho, ou a pandemia os atingiram, seus empreendimentos foram afetados, a renda caiu. Não podemos esquecer essas pessoas, não podemos esquecer os profissionais da saúde que estão na linha de frente todos os dias, expostos. Não podemos esquecer os nossos governantes, que Deus coloca na cabeça deles ações positivas, que Deus coloca na cabeça dos cientistas sabedoria para que seja produzido logo uma vacina que venha sanar. É Deus que vai fazer isso. Por isso nós precisamos voltar para Ele, por isso que as pessoas precisam se voltar para Ele. Essa pandemia não é obra do acaso ou uma permissão de Deus. Permissão está relacionada à intuição humana, como se Deus enxergasse essa pandemia lá no alto da serra e Ele fica a pensar: eu vou permitir ou não? É o Senhor que está no controle da história. Deus faz acontecer todas as coisas com o propósito que nós falamos: trazer quebrantamento, arrependimento, produzir coisas boas. Vamos lembrar dessas pessoas que estão sendo mais afetadas.
os profissionais que perderam seu contrato de serviço, os autônomos que, em decorrência dessa pandemia, a renda caiu, e tantas pessoas passando por dificuldades. Não podemos esquecer da Itália, milhares de pessoas morreram, da Espanha, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, em outros países. É tempo de clamor. Nós teremos oportunidade para reunirmos, para celebrarmos Jesus Cristo como o Senhor, o Salvador. Em nossas casas nós podemos fazer isso. Agora é um tempo de clamor, de intercessão, de jejum, de curvar-se diante de Deus, de dobrar o joelho e clamar as misericórdias do Senhor, e Ele vai nos ouvir. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração, abençoe a sua casa. Creia, o Senhor Jesus está guardando você e sua família. Ele é o Todo-Poderoso. Apocalipse fala isso. Não fique angustiado, em pânico, ansioso. Nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. Deus seja louvado. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em meio a esse caos, a essa pandemia,